Deus seja louvado. Amém. Antes de nós iniciarmos este santo culto, caros irmãos, eu gostaria, irmãos e também irmãs, eu gostaria de dizer que este culto ficará no canal de evangelismo Irmão Raul Simões. Se caso algum irmão tiver alguma dúvida a respeito das coisas de Deus, a respeito das Sagradas Escrituras, eu sempre vou deixar o meu e-mail no meu canal para que as pessoas possam fazer alguma pergunta. Porque às vezes nos comentários dos vídeos, a gente acaba de ver um vídeo, vê o comentário, e depois a gente não passa mais aquele vídeo, aparece outro comentário e a gente acaba não vendo. Então eu quero pedir perdão aos irmãos, porque se eu não respondi o comentário, não foi por nenhum tipo de assim, vamos dizer, de não se interessar pelo comentário, mas é porque muitas das vezes nós acabamos de ver o vídeo e passamos para outro vídeo e depois vem outro comentário e às vezes esquecemos de voltar a rever os vídeos, que são muitos vídeos, irmãos. E eu quero agradecer os inscritos do canal e pedir que continuem orando por nós, por esse trabalho que nós estamos fazendo, no nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos iniciar esse santo culto em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, iniciamos este santo culto de adoração em louvor a Deus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 87. 87. Juntos. A vida eterna só Deus concede aos santos que seguem Cristo fiel. Ele vigia e intercede junto ao Pai por seu povo Israel. Seu povo mostra a luz brilhante pela palavra que desce dos céus. No reino eterno já triunfante exaltará ao Altíssimo Deus. A sã palavra fiel e eterna é que dá vida e faz muito feliz. É nossa força e passo perna e nos conduz ao celeste país. Glória a Deus, queridos irmãos e também irmãs. Agora nós iremos orar a Deus e temos muitos pedidos e orações por irmãos do Brasil, lá de Goiânia, também do Mato Grosso, Florianópolis, de outros estados do Brasil também que pedem as nossas orações, de outros países, lá do Japão, também da Ucrânia, da Itália, da Bélgica, da França e diversos países que têm pedido as nossas orações. Também vamos orar pelos irmãos que estão na Síria, vamos pedir a Deus por aqueles que estão passando por necessidades. Irmãos, tem muitas necessidades. Se nós aqui fôssemos relatar uma por uma, nós faríamos esse vídeo ficar muito longo. E nós procuramos fazer assim um pouco, não alongar muito o vídeo, irmãos. Então,
Vamos apresentar, Deus dará a oração, e aquele a quem orar, o Senhor dará de apresentar e pedir perdão por todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões, e pedir a Deus, irmãos, que fale conosco pela sua santa palavra. Irmão. Esse culto, ele não é, irmãos, um culto exclusivista. Esse culto aqui é um culto para todo aquele que quiser ouvir, porque nós não estamos unidos a nenhum tipo de sistema religioso. Esse culto é um culto caseiro que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, busquemos a santa face de Deus em santa oração. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai que está no céu, diante da tua presença, ó Deus eterno, mais uma vez nós estamos com os nossos joelhos dobrados, ó Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho, para te apresentar esse culto, ó Pai eterno, para a honra e glória da tua santidade. Receba na tua glória o nosso louvor, Sim, Senhor. Receba na tua glória, Senhor, o nosso culto, ó Pai Sim, eterno. Pai, aleluia. É do nosso coração, é da nossa alma, Senhor, é da nossa fé, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos que pedem as nossas orações, os que estão enfermos, que estão com seus familiares nos hospitais, que estão enfermos, os que estão também nos seus lares acamados com enfermidade, vai ao encontro destes. Também apresentamos as famílias que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos, ó Pai eterno, conforta os seus corações. Deus. Apresentamos nas tuas mãos os desempregados, Santo Senhor, é que o estão Senhor. orando e pedindo por uma porta de trabalho para ganhar o seu pão de cada Kadosh. dia, Aleluia. Senhor, para que não falte o pão nas suas mesas, Pai. Kadosh. Onde tiver um dos teus pequeninos, Senhor, pedindo, Senhor, pelo seu trabalho, por uma porta de trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, Glória Senhor. a Jesus. Abra as portas do trabalho para ganhar o seu pão para a sua família, Senhor. Abençoa também, Senhor, os inscritos do nosso canal que pedem nossas orações, que também que estão orando por nós. Aqueles que estão com causa entregue nas tuas mãos, resolve, Pai eterno, de acordo com a tua vontade. Apresentamos as famílias lá nos Estados Unidos, lá no Japão, na Ucrânia, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Itália, Senhor, no Brasil, Senhor. Tem muitos no Brasil também que pedem oração, Senhor. Aqui em Portugal também, que tem tantos que nos ligam pedindo oração. E também, Senhor, da agora, aqueles que a gente não lembra, mas que Tu sabe quem é, Senhor, que está pedindo oração, Senhor. Apresentamos as nossas famílias, que cada um de nós te representamos na terra. Queira os guardar, os proteger, Senhor, de todo mal. E os livrar, Senhor, dos laços inflamados do adversário. Abençoa o Teu servo na presidência desse culto, Senhor. E mostra, Senhor, a Tua palavra. E abençoa o Teu servo na explanação da Tua palavra. Que essa possa entrar no nosso coração e na nossa alma. Para melhor, Senhor, nós fazer a Tua vontade na terra. Graças nós te damos por tudo, ó Deus. E te pedimos essas benções em nome do Senhor Jesus, o qual é bendito e é eterno. Amém. Glória a Deus eterno. Deus santo seja sempre louvado. Amém. Santo Glória é o a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Caríssimos irmãos, quando eu estava orando aqui, eu falei algumas palavras em línguas e alguém pode perguntar aqui o que o irmão falou. Quando eu falei Kadosh, a palavra Kadosh quer dizer santo, certo, irmãos? Para que ninguém fique confuso com isso. A palavra Kadosh quer dizer santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome santo Glória do Senhor. a Deus. Nós vamos ficar bastante em comunhão, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Glória Já a Deus. Glória o Senhor a Deus. tem preparado para nós. Aleluia. Porém, irmãos, eu gostaria Glória a de Deus. pedir aos irmãos que se coloquem em bastante comunhão, Glória porque a Deus. é um momento que nós precisamos muito, irmãos,
do Senhor todos os momentos, mas a palavra é o alimento da nossa vida espiritual, da nossa alma, não é? O Senhor Jesus é a fonte de toda a ciência e de toda a sabedoria, não é, irmãos? Ele é a única porta que pode conduzir o homem ao reino dos céus. Sem Ele, não existe salvação. Então nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro de aos Coríntios. Bendito o nome santo do Senhor. Só um momentinho, irmãos. Livro de aos Coríntios. Santo é o Senhor. Na primeira epístola, o livro de aos Coríntios, alguns versos, no capítulo 13. Capítulo 13 da primeira epístola de aos Coríntios. Vamos fazer a leitura, alguns versos. Lemos com a ajuda de Deus. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha. Somente até aqui, irmãos. Amém. Poderia ler todo o capítulo, irmãos, mas eu me senti de parar nesse versículo. A caridade nunca falha. O ser humano, irmãos, tem a tendência, todos nós, não existem homens perfeitos, por mais que o Senhor nos dá de compreender a sua palavra em alguns momentos que nós às vezes vacilamos, até mesmo porque nós somos sujeitos a vacilar. Podemos até falar alguma coisa que às vezes não condiz com aquilo que é, porque nós estamos aqui nesta terra, irmãos, e cada vez nós estamos aprendendo um pouquinho, porque somos eternos aprendizes. E às vezes aprendemos uns com os outros. Por isso ninguém pode dizer que é dono da razão ou que é expert em algum assunto. Eu conheço toda a escritura, eu sei tudo isso, eu conheço tudo aquilo. Irmão, para começar, nós podemos até ler a Bíblia de capa a capa, mas se Deus nos ilumina hoje de um assunto, amanhã aquele mesmo assunto Deus pode nos iluminar de uma outra maneira por causa de outra necessidade. Então, irmãos, a palavra de Deus é multiforme. Conforme a necessidade do momento, muitas das vezes o Senhor ele faz com que nós entendamos alguma coisa dentro do mesmo texto. Por isso, irmãos, nós temos que buscar de Deus sempre, irmãos, em oração, em busca das coisas celestiais, para que Deus, cada dia que passa, cumpra em nós aquilo que o salmista disse, irmãos, dos seus salmos, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então nenhum de nós somos iluminados por Deus de uma forma assim, com tanta luz que possamos dizer, não, já sabemos tudo. Não, irmãos. Nós somos eternos aprendizes. O nosso professor, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, está sempre nos ensinando alguma coisa nova. E nós estamos sempre aprendendo. Às vezes aprendemos coisas que nós não sabíamos. Aprendemos, às vezes até Deus se usa de uma criança para nos ensinar. Por isso, irmãos, que haja em nós, irmãos, a humildade de sermos
submissos a Deus no aprendizado, não acharmos que nós somos donos da razão. Quando eu faço algum vídeo mesmo, se há alguma coisa que não há alguma coerência, às vezes de repente Deus me ilumina e mostra para mim, olha, isso tem que ser assim ou assim. Eu procuro fazer as coisas com bastante responsabilidade, porque não se trata, irmãos, de passar alguma informação que não seja em conformidade com aquilo que está escrito. A nossa responsabilidade diante de Deus, quando pregamos a palavra, é muito grande, porque esta responsabilidade, irmãos, é grande, porque ela vai envolver almas. Muitos vão ouvir a pregação da palavra, então nós não queremos que ninguém se perca, nós amamos as almas, nós queremos que em nós se cumpra o que está escrito neste capítulo, que a caridade possa nos revestir e dar para nós, irmãos, condições de transmitir aquilo que pelo Espírito de Cristo Jesus nos foi ensinado, irmãos. Então aqui o apóstolo falava claramente, irmãos, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, ainda que ele tivesse o dom de interpretação, porque quando a gente fala uma linguagem, é bom que haja uma interpretação. Nós não podemos proibir ninguém de manifestar em línguas. Agora, é bom sempre que haja uma interpretação para que haja bastante edificação, porque havendo uma interpretação, há edificação. Eu já vi isto. Uma vez, irmãos, só para os irmãos saberem, eu tinha que ir num lugar, irmão, em Jerusalém, e eu fui numa determinada igreja e eu precisava ir naquele lugar em Jerusalém. Eu estava no Brasil e eu sabia o nome do bairro que eu iria. Bendito é o nome santo do Senhor. Sabia o nome do bairro. E eu fui e orei ao Senhor, falei, Senhor, se é para mim ir neste bairro, que o Senhor fale o nome do bairro para mim, em voz. E eu fui naquela denominação e ali levantou uma pessoa bem simples, irmãos. E começou a contar um testemunho até sem nenhuma lógica, vamos dizer assim. Quem olhava achava que aquele irmão estava tomando tempo. Mas quando ele estava no término da sua testemunhança, de contar aquilo que Deus havia feito com ele, ele parou e de repente ele encostou no microfone e falou assim, Halá Salamud. Quando ele falou aquilo, Deus me visitou. A igreja não entendeu nada e muitos até criticaram porque não entenderam nada. Mas eu entendi, irmãos. Por quê? Eu queria ir num lugar chamado Halá Salamud. Então é lógico que no Brasil ali ninguém conhecia esse lugar. Halá Salamud é um bairro em Jerusalém, perto de Jerusalém, que chama Halá Salamud. Certo, irmãos? Um lugar onde que mora uma determinada senhora que eu conheço e eu queria visitá-la. E eu queria uma confirmação de Deus se era para mim ir em Halá Salamud. E aquele irmão falou isso sem saber que estava falando comigo, irmãos. A igreja não entendeu, mas não importa. Por isso que nós temos que tomar cuidado para nós não julgarmos, irmãos, quando nós ouvimos uma manifestação, às vezes não é para você. Por isso que o irmão às vezes não vai interpretar aquilo para você, mas aquele para quem já vai entender. E às vezes é um mistério de Deus, que Deus quer falar só com ele e não quer que a igreja entenda. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas que são mistérios na obra de Deus e que nós não devemos colocar a nossa mão, porque nós podemos estar indo contra a vontade de Deus. Quando eu digo igreja, não quero dizer paredes, não quero dizer prédios. Como eu falei, hoje estou aqui num culto caseiro. Logicamente que existe uma igreja, ou melhor, um povo que se reúne numa casa de oração. Lá no Brasil existem muitas casas de orações. Eu mesmo tenho comunhão com esses irmãos da casa de oração, tanto no Rio de Janeiro como em outros estados do Brasil. Mas nós chamamos de casa de oração. E acredito que os cultos também podem ser realizados nas casas, porque no princípio do cristianismo não existiam templos de pedras. Sim, os irmãos, o
próprio apóstolo Paulo escrevia para os irmãos que se reuniam em casas. Certo, irmãos? Então, isso é bíblico. Vocês podem procurar na história do cristianismo e vocês vão ver que o que eu estou falando é uma realidade. Bom é estar juntos, bom é nos ajuntarmos, bom é estarmos em comunhão, perto uns dos outros, para conversarmos, sentir o calor humano. Mas numa situação que nós estamos hoje, principalmente, se torna um pouco mais difícil, irmãos. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, se você tem algum dom, faça com que esse dom que Deus te deu sirva para edificação de outros, irmãos. Quem sabe alguém, quem sabe não, tem alguém que Deus te deu alguma coisa e você fica retendo para você mesmo. Distribua, ainda que você se ache tão pequeno, mas vamos nos ajuntar em espírito, irmão. Vamos estar em comunhão uns com os outros. Vamos procurar nos comunicarmos, mesmo que estamos longe uns dos outros, para que possamos nós crescermos na fé. Bendito é o nome do Senhor, não para nos ensoberbecermos, irmãos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então você jovem, aproveite a tua juventude servindo ao Senhor. Não é que você vai ser um fanático, uma fanática, não. Você vai servir a Deus. Você tem as suas liberdades também diante da sociedade. Não é que você não tem. Irmão, se você sente de ajudar alguém, ajude. Não faça como muitos estão aí dizendo em algum lugar, que nós não podemos fazer rateios para ajudar alguém. Irmão, se nós sentirmos de fazer alguma coisa para ajudar alguém, aonde quer que seja, quem que nos pode impedir? Se o dinheiro é seu, irmão, se você que trabalhou, se você que lutou, se você que ganhou, será que uma instituição tem direito de mandar naquilo que é teu, irmão? Ora, se você sente de ajudar um irmão, vamos supor, seja lá onde for, ou no Japão, ou na Síria, ou no Brasil, será que alguém tem o direito de dizer para você não fazer isso? Irmão, se alguém fazer isso, ou te impor esta doutrina que você não pode fazer, já está contrariando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, já peca. Certo, irmãos? Então, tenhamos cuidado com esses tipos de coisas que nós estamos ouvindo por aí. E é claro que existem muitas pessoas que são aproveitadores, mas nós temos o direito sim de orarmos a Deus, e se o nosso sentimento for bom, e se alguém estiver usando de alguma malignificência através do nosso sentimento, querendo desviar os nossos sentimentos, irmão, o problema é daquele que fez, porque nós fizemos com um coração sincero para ajudar a pessoa. Então nós não devemos jamais negar, irmãos, a ninguém um pedaço de pão. Muito menos que isso também, irmãos, embora não é isso que é a caridade, mas isso faz parte da caridade. Porque não adianta nada também nós darmos tudo que temos, distribuirmos fortunas, sustentos e essas coisas todas, se não tivermos a caridade. Quer dizer, se não sofremos. Às vezes a pessoa nos faz o mal, nós já queremos prejudicar a pessoa. Quem sabe alguém está ouvindo este culto e você já está percebendo que em algum lugar alguém diz que tem a caridade, mas não sofre. Só porque a pessoa lhe falou alguma coisa, nesse nós não vamos mais querer ele no nosso meio. Quer dizer, não, aquilo que aquela pessoa faz não tem nenhum tipo de significado, porque o que ele fez ou o que ele distribuiu, mas ele já não sofre, não tem benignidade, não tem amor, trata com leviandade e ainda se ensoberbece, dizendo que só eles que podem fazer, só nós que podemos fazer, os outros não podem. Isso quer dizer soberba. Bendito é o nome do Senhor. Isso é um ato de indecência espiritual, porque está buscando os seus próprios interesses, e aquele que busca os seus próprios interesses também não tem nele a caridade, e também não se irrita, e também não suspeita mal. Quer dizer, suspeitou mal, mas essa ajuda que fizeram para aquele irmão, eu acho que não é bem para aquele irmão. Você está suspeitando mal, você deveria de orar ao invés de suspeitar mal. Glória ao nome santo do Senhor. Por quê?
Porque a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E não folga com a injustiça, mas com a verdade. Quer dizer, onde há verdade, há a caridade. Onde há mentira, não há caridade. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, um dia elas não terão mais, porque o Senhor virá buscar a igreja, não precisará mais de profecias, porque nós estaremos com o Senhor. E havendo línguas, também não precisarão mais, porque nós estaremos com o Senhor. E havendo ciência, também não precisará mais, porque estaremos com o Senhor. Então, enquanto estamos aqui, precisamos dos dons de Deus, de todos os dons, e de principalmente o dom da caridade. Então, irmão e também irmã, se você está hoje triste, abatida, combatida, aflita, desprezada por alguém, ou até mesmo alguém possa ter te dito que você não tem direito da vida eterna, que você não tem direito à salvação, saiba que ninguém tem o direito de dizer que você não tem direito. O único que pode dar para você a sentença é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não tem prazer de sentenciar a tua alma para alguma crueldade, mas sim Ele quer que você se salve. Por isso que Deus, irmão, Deus não é um Deus cruel. Não há justificativa de você levantar na frente de um povo, de algum lugar, e se alegrar com a morte do teu inimigo ou com aquele que te perseguiu. Você sabe que isso, irmão, não é justificável diante de Deus. Ao contrário, Deus não se agrada. Nós até temos que ter, irmãos, piedade daqueles que nos perseguem. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que nos perseguem às vezes estão sendo influenciados por espíritos maus. E eles, sendo influenciados por espíritos maus, praticam coisas más. E se nós orarmos por eles, Deus pode tirar deles esses espíritos maus, fazendo uma limpeza, fazendo com que eles sejam purificados, irmãos, dessa maldade, e no lugar dessa sombra escura que está sobre eles, possa aparecer a luz de Jesus Cristo, e ele possa considerar e dizer: realmente eu fiz tudo isso, estava errado, e eu quero salvar a minha alma. E aquele que tem humildade se ajoelha diante de Deus e pede perdão, e nós, sem nenhum rancor, irmãos, devemos perdoar, não colocar punições. Tem lugares que colocam punições. Nós perdoamos você, mas você vai ter que ser punido agora por aquilo que você fez. Irmãos, existem na Terra pessoas que se fazem de arrependidos. Pessoas que cometem graves irregularidades perante a lei. Isso compete à lei julgá-los. Mas Deus é diferente, irmãos. Deus, para ele, tudo é compreensível. Ele vê tudo, ele compreende tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não vê nós apenas por fora. Ele conhece a nossa consciência, a nossa personalidade, a nossa moral, o nosso caráter. E ele realmente sabe quando há arrependimento no homem. Então, para ele não adianta a pessoa dizer: eu estou arrependido, e a pessoa lá no fundo já está maquinando outro mal. Porque Deus conhece. Então, irmãos, deixamos na mão de Deus. Quando se trata na parte espiritual, deixamos na mão de Deus. Se a pessoa falou que está arrependida e você não percebeu a verdade, se ela está ou não está, não a deixe sofrer. Você faz a tua parte, aplique o amor. Se ela realmente está arrependida, vai se manifestar as obras de arrependimento. E se aquilo foi apenas uma fantasia, um ato para enganar, você logo vai perceber, e o Senhor também não terá o culpado por inocente. Por isso, irmãos, que nós não cremos em um Deus cruel, nós cremos em um Deus de misericórdia, que enviou Jesus Cristo, o Salvador, o Remidor. Jesus quer dizer Salvador. Cristo, em grego, quer dizer ungido. Jesus ungido. Ele foi ungido, irmãos, para salvar a nossa alma. O único ungido, às vezes você chama aquele homem é ungido de Deus, aquele lá é ungido de Deus, irmão. O único ungido de Deus é o Senhor, Jesus. Mas o Senhor falou que Davi era ungido de Deus. Bom, você quer se comparar com Davi? Naquele tempo se ungia os reis.
né? Os reis eram ungidos. Nós podemos ser ungidos, sim, com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Mas nós não devemos aceitar esse título sobre nós, porque isso cabe a Deus e não a nós. Aquele que se sente maior, porque acha que esse título deve ter sobre ele, aquele irmão é ungido, e gosta que chame ele de ungido, porque eu já vi isso, irmãos. Então, irmãos, veja bem, nós não devemos aceitar esses tipos de elogios, nós devemos estar na humildade. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, alguém disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Então, irmãos, sejamos sábios espiritualmente falando. Busquemos de Deus o amor, a caridade, nos aperfeiçoando cada dia mais na palavra, amando o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, tendo conhecimento, irmãos, de que nós estamos de passagem aqui na terra, que ninguém vai levar títulos ou cargos ministeriais para onde vai, que lá só terá um só, que é Jesus Cristo, um só pastor, um só rebanho, que não adianta nada nós queremos ter cargos e títulos e presidente fulano de tal, da denominação tal, e vice-presidente primeiro, e comissão de não sei o que, de tantos irmãos. Irmão, tudo isso é bom que tenha um controle, é bom que tenha uma diretriz em algumas coisas, mas quando se entra num sistema humano, logo começa a querer aparecer a carne. Que a nossa direção venha unicamente de Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a verdadeira caridade. E se você estiver nela, com certeza você vai um dia poder ter o direito de herdar a vida eterna. Vamos permanecer em Jesus Cristo, irmão. A verdadeira graça, que é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho que conduz à salvação. Você que ainda não creu, você que ainda não obedeceu a voz do Senhor, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ore a Deus em secreto, e o teu Deus que vem em secreto falará contigo, e você diga para ele: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração e quero ser uma nova criatura, uma nova vida debaixo da tua palavra. E com certeza chegará o momento do teu batismo e ele vai... Desde o momento que você creu em Jesus Cristo, você já está sendo batizado pelo Espírito Santo, quer dizer, selado com o selo do Espírito Santo, da crença. E depois você, para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus falou, para cumprir a sua confissão de fé, você vai então passar pelo batismo, no momento que o Senhor preparar. E pode ficar tranquilo, não precise se apavorar, porque quando a gente tem um bom desejo desses, Deus sempre prepara para nós. E você, jovem, estava desprezada, jovem que estava desprezado, você que estava achando que não tinha mais a salvação porque alguma denominação te condenou, lembra-te que ninguém morreu na cruz por você a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem céu para te dar a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode, glória ao nome do Senhor, dizer que você não tem direito a não ser Jesus Cristo. Esta é a palavra. Deus seja sempre glorificado. Amém. Amém. Vamos unidos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Nosso eterno Deus, Criador do céu e também da terra, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, Amém, diante Jesus. da Tua eterna presença para te dar graças por mais um dia de vida, mais este culto maravilhoso que foi celebrado para a honra e glória do Teu nome. Sim, queremos apresentar todos os inscritos neste canal. Sim, queremos pedir que Tu abençoe a todos. Amém, tem uma irmã também que pediu oração porque vai passar por uma cirurgia ocular. Abençoa essa irmã, abençoa os médicos, Senhor, que quando ela for chamada para esta cirurgia, ela também possa ser, bendito é o nome santo do Senhor, guardada com as suas mãos santas, e que as tuas mãos possam estar sobre as mãos dos médicos também. Também tem uma irmã lá em Florianópolis que está muito enferma, internada. Tem misericórdia da nossa irmã. Tem outros irmãos também. Também uma senhora, bendito é o nome do Senhor, que é vizinha de uma nossa irmã, perdeu
o seu esposo está em grande desespero lá em Curitiba, Senhor. perdeu com essa enfermidade, mas nós vamos te pedir, Sim, conforta Senhor. os corações das famílias enlutadas. Sim, Deus. Abençoa toda a nossa querida Irmandade nos 4 extremos da face da terra. Sim, Deus. Abençoa todos os homens, Pai Glória a eterno. Deus. O nosso desejo é que este evangelho puro, simples, Senhor, mas é o evangelho de Cristo que venha a ser anunciado nas 4 extremidades da terra. Usa de nós segundo a tua vontade. Glória Aqueles a que Deus. rogaram as orações, aqueles que pediram, Sim, tu já Deus. deste oração à tua filha, nós temos certeza que não ficará nenhum de fora, Senhor. Sim, Deus. Pai eterno, graça te damos pela tua palavra que vem nos ensinando que a caridade, Senhor, é o vínculo da perfeição e a caridade verdadeira se chama nosso Senhor Glória Jesus a Deus. Cristo. Graça nós te damos por tudo, no nome do Senhor Jesus que vive em eterno. Amém. Amém. Deus Santo seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem o Glória a hino. Deus. 11. Vamos louvar a Deus com o hino 11. Todo ele? Uma estrofe apenas do hino 11. Glória a Deus. Vamos cantar uma estrofe. Qual? A primeira estrofe, hino 11. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição, o teu povo marcha rumo a Sião, e marchando em toa, hinos de louvor ao teu grande nome, sábio Criador. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Caríssimos irmãos, gostaria de agradecer a todos que vão assistir esse culto. E nós rogamos também as vossas orações para que o trabalho que nós estamos fazendo possa surtir frutos, irmãos. Glória a Possa Deus. atingir mais almas. Peço aos irmãos que continuem a orar por nós. Assim que a paz de Deus e o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Glória a Cristo Deus. e o Espírito Santo e a sua santa e bendita palavra reine no nosso coração para sempre. Amém.